É possível juntar dinheiro como intercambista na Irlanda para depois se mudar para a Austrália? Essa é uma das dúvidas que vocês deixaram nos comentários dos últimos vídeos. Eu separei algumas aqui, mas vamos para a vinheta e eu volto com as dúvidas. Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Olá pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Cauê, estou aqui no YouTube há 11 anos falando sobre a vida fora do Brasil e dando dica para as pessoas que querem tentar uma projeção de carreira, tentar trabalhar na sua área fora do Brasil, começando pelo inglês, depois por uma capacitação profissional, até chegar no seu objetivo, tá bom? Então, muito obrigado para quem deixou aí as dúvidas. Então, a primeira dúvida vai ser inglês com Duolingo. Ele deixou duas dúvidas, tá? Mas vamos começar respondendo aqui a primeira. Ele fala o seguinte: Cauê, bom dia. Tenho inglês level C1, passaporte europeu. Nunca estudei muito inglês britânico, galês, irlandês, enfim. Acha que existe uma dificuldade no início para a compreensão do inglês desses países, mesmo já sendo fluente? Isso é uma pergunta interessante, porque o que acontece? Assim, pode ser um comentário meio esdrúxulo da minha parte dizer que se você fala inglês, você entende qualquer inglês, né? Mas não é assim. Vamos lá. Para quem não conhece, vou resumir minha história. Eu morei na Irlanda por 6 anos quase e conheci os sotaques de Dublin, conheci o sotaque de Galway, conheci o sotaque de Waterford, de Cork, ou seja, não existe o inglês irlandês, depende de onde você tá. Por exemplo, o inglês em Galway é mais neutro, é mais fácil, mas tem sotaque irlandês. O inglês de Cork é o mais difícil de entender, principalmente os mais idosos. E por conta de trabalhar com intercâmbio e participar dos eventos internacionais, eu converso com pessoas de Liverpool, que é difícil, né, na Inglaterra. Eu converso com pessoas, por exemplo, da Escócia, que é mais difícil ainda o inglês escocês, né? Às vezes parece que eles estão falando até outra língua, né? Mas assim, num geral, né, tirando essas... Vamos dizer assim, aí eu tô falando dos extremos, né? Mas se você tá em Londres, se você tá no país de Gales, se você tá em Manchester ou em qualquer cidade do interior do sul da Inglaterra, enfim, a mesmo Waterford na Irlanda, se você já tá acostumado com o inglês americano, vamos dizer assim, porque os Estados Unidos é gigante, né? O inglês americano é mais fácil. Então vai lá pro Texas, eu quero ver você se virar no Texas. Então assim, depende muito de onde você tá, né? Mas o sotaque, no geral, você consegue entender, né? O australiano também é diferente, do neozelandês é mais parecido, né? Mais voltado pro britânico em alguns pontos ali, né? Quando eu digo assim, se você fala inglês, você consegue entender qualquer inglês do mundo, é realmente assim, quando você já tem uma prática, né? Como o nosso amigo que não deixou, tem que deixar o nome, hein? Disse, ele é fluente. E o que é ser fluente, né? O próprio nome já diz, é você deixar fluir, né? Você não precisar fazer esforço para se comunicar. Uma vez que a gente está aprendendo, o nosso cérebro ainda está acostumando com novas palavras, novos vocabulários, novas gramáticas. É difícil, né? O inglês, você conversar em inglês, cansa. É igual um músculo, né? O cérebro chega uma hora assim que parece que você começa a embaralhar tudo, já não sai mais do jeito que você estava, né, desenvolvendo no começo da conversa, porque realmente falar inglês no começo cansa, porque você tem um processo de aprendizado e esse processo envolve muito você tentar primeiro reformular uma frase na sua cabeça, colocar ela em português, traduzir para o inglês, ou seja, aquele inglês que a gente chama de inglês travado. Você fica, porque eu tô tentando formular aquela frase para falar, né? Mas conforme você vai vivendo a experiência, conforme você vai conversando com pessoas de outras nacionalidades, uma vez que você já está se colocando numa situação onde você está num país que tem bastante imigrante, você vai acostumar com os diferentes tipos de sotaque. E se você já é fluente, né? O C1 é um nível de inglês realmente avançado, né? É claro que se você não tem experiência fora, talvez assim que você chegar num país de língua inglesa, meu inglês não é bem um C1, talvez um B2, né? Porque acho que falta mais a questão da prática, né? A prática e a convivência com pessoas de outras nacionalidades. E aqui, a gente está falando de países que tem muitos imigrantes, então você vai falar com pessoas... Se você está na Inglaterra, você vai encontrar europeus, você vai encontrar pessoas, por exemplo, da Polônia, que tem um sotaque diferente de um espanhol, que tem um sotaque diferente do italiano, que tem um sotaque diferente do brasileiro e dos nativos, né? Então, acho que é tudo uma questão de estar imerso na cultura ali, no ambiente, no cotidiano, principalmente o pessoal da escola. E, claro, praticar. Praticar, não deixar de praticar o tempo todo, né? Ouvir rádio, podcast de pessoas daquele país que você tem interesse em passar uma temporada.
Isso vai te ajudar bastante e com certeza você não vai ter tanta dificuldade. Talvez você tire ali 1 ou 2 semanas para dar aquela boa desenferrujada e aí, claro, se sentir mais à vontade, mais solto. Próxima dúvida, ele falou o seguinte: Cauê, meu querido, uma dúvida que não quer calar. Imigrar com passaporte europeu, Alemanha ou Irlanda? Sai um vídeo? Abraço. Olha, essa é uma pergunta muito relativa, eu acho que depende de cada um. Europa realmente, assim, quem tem um passaporte europeu tem uma diversidade enorme, né, de possibilidades ali na Europa. As pessoas normalmente vão buscar países que têm uma economia estável, uma economia boa, né, onde você não precisa se matar tanto de trabalhar para conseguir conquistar os seus bens, enfim, né, ter uma vida tranquila. E aí, claro, tem Irlanda, tem Alemanha, tem Dinamarca, tem Noruega, tem Suécia, Suíça, tem Holanda, enfim, tem muitos países ali que são bem interessantes, né? Claro que nem todos você consegue ter uma vida normal só por falar inglês, né? Eu diria que a maioria, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre o que eu buscaria, né? E claro, se você quiser depois chamar a gente no WhatsApp para bater um papo, eu tô vendo uma possibilidade para morar com a minha família. Eu tenho 2 filhos pequenos, então a gente busca um país que seja tranquilo, seguro, onde as pessoas tenham uma aceitação com imigrantes, né? Não tenha tanto problema de xenofobia e tudo mais. Então a gente já descartou alguns desses países e a gente acabou descartando a Alemanha também, tá? Então tem que ver isso aí. Holanda seria um país excelente, onde você consegue, dependendo do que você faz, você consegue em Amsterdã ou mesmo em Bruxelas, Roterdã, desculpa, você consegue viver com o inglês. Claro que talvez você perca algumas oportunidades por não falar o Dutch. E assim como na Alemanha, você perca algumas oportunidades por não falar o alemão, né? Então, nesse caso, dependendo do que você faz, é precisar pesquisar a sua área de atuação. Como que tá o mercado ali? Só o inglês dá? Será que eu tenho que falar o idioma local e tudo mais, né? Então, assim, de todos esses países que eu mencionei, a gente ficou bem balançado para a Holanda, mas mesmo tendo passaporte europeu, a gente tá vendo de morar em outro país que não fica na Europa. E aí a gente vai precisar de visto, né? Igual da maioria das pessoas. Futuramente eu vou trazer essas novidades aqui para vocês, tá? Então, para resumir a sua pergunta, vai depender do que você tá buscando, vai depender do que você faz, né? E se o idioma local não vai ser realmente um empecilho para você poder seguir ali com a sua profissão, tá bem? Canal Ritmo de Férias. Cauê, eu e minha esposa temos um canal de viagem. Queremos juntar dinheiro juntos, morando 1 ano na Irlanda e melhorar o inglês para viajar o mundo e postar no canal. É possível? Nosso inglês é A2, já viajamos outros países e temos o valor para fazer intercâmbio na Irlanda, mas estamos em dúvida com a Austrália. Olá, pessoal. Tá aqui o canal do casal. Já se inscreve, tá? Para acompanhar os próximos vídeos ali. Ó, o pessoal já tem experiência no Canadá, né? Já estão pesquisando aqui coisas sobre Austrália, né? Querem ir para Irlanda. Então, assim, gente, vamos lá. Dá para juntar dinheiro na Irlanda para ir para Austrália? Dá. Só que, olha só. Hoje, se você for pegar um intercâmbio aí de 6 meses, mais ou menos, na Austrália, juntando tudo, desde o investimento do curso, seguro médico, todas as taxas, né, do governo, da escola, passagem aérea e mais a comprovação financeira, que é aí que tá a verdadeira facada, vai mais 120 mil reais. No câmbio de hoje, tá? 120 mil reais para cada um. Dá para juntar esse dinheiro na Irlanda? Depende. Em 1 ano, não dá. Mas em 2 anos, você tem que assistir esse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo, eu acho que eu fiz semana passada, tá? Volta aqui no canal alguns vídeos. Esse vídeo aqui eu explico como você faz para melhorar o seu salário na Irlanda, né? Para uma área qualificada, né? E aí, nesse vídeo, eu faço cálculos. Eu coloco ali 3 perfis diferentes, né? Pessoas que têm o inglês mais básico ou inglês nenhum. Pessoas com inglês intermediário para básico. E pessoas com inglês intermediário. Porque depende muito disso. Muito do que você está disposto a fazer. Muito do que você já tem de experiência para trabalhar na área de hospitalidade. Se você tem inglês um pouquinho melhor, você vai ganhar um pouquinho mais do que o mínimo. Então, assim, depende muito. Na Irlanda, a gente sabe que, embora, né, na teoria você só possa trabalhar part-time, é difícil você ver alguém que faz só 20 horas por semana. Geralmente o pessoal faz mais, ou dependendo da época do ano e da cidade, até mais do que 40 horas, né? Então, depende muito disso. Assiste esse vídeo, porque nesse vídeo eu faço, então, todo esse cálculo, e aí tem uma cidade específica, tem a época do ano específica para você chegar, para você conseguir chegar já numa época boa de contratações. Já dou todas as dicas ali que vocês precisam para se preparar para essa fase, né? E a Enjoy faz tudo isso, tá, pessoal? A gente, além de dar todas essas orientações, a gente prepara com workshops sobre trabalho na Irlanda, dando dicas de currículo, sites para você pesquisar. A gente faz simulações, né, do entregador
entregar currículo no porta a porta, como se apresentar para um gerente, como se comportar num teste e tudo mais. Além disso, a Enjoy tá com uma oferta agora que você, se matriculando, você já ganha 4 aulas particulares de graça, tá? Com um professor particular, para te ajudar a entender, treinar ali simulações de aeroporto, quando você chega no país, busca por acomodação, entrevista de emprego, tá? Então, tudo isso é muito importante vocês prepararem antes de ir. E aí, nesse vídeo, eu explico que dá para você fazer ali de 6 mil euros a 14 mil euros. Depende muito quanto você vai conseguir guardar da sua comprovação financeira, que é 6.600 e tantos euros, né? Depende muito de como você vai lidar com a situação de acomodação. E nisso a gente também tem dicas de como você já chegar com a sua acomodação permanente já garantida, sem precisar gastar com depósito e aluguel, assim você consegue guardar mais dinheiro. 1 ano na Irlanda, já adianto que não dá. 2 anos, pode-se pensar sim. E 2 anos é o suficiente para você sair do A2 para o C1. E no C1 você consegue ir para a Austrália num curso superior, o qual te garante o visto de dependente. Ou seja, vocês não vão precisar gastar 200 e tantos mil reais para para juntar dinheiro para os dois. Vocês vão fazer, um só vai estudar e o outro vai no visto de dependente, o que dá o direito de trabalhar full time enquanto um estuda. Então tem todo esse processo que é importante fazer o planejamento. O que eu posso dar de dica para o casal é entrar em contato comigo, tá? Lembrando que tem lá nosso WhatsApp. E olha só, eu tenho interesse em patrocinar canais de criadores de conteúdos que estão indo para os países que a Enjoy atua, tá? Então entre em contato, vamos ver se a gente consegue alguma coisa interessante aí para vocês, tá bem? Então por hoje é só, espero que esse vídeo tenha ajudado aí alguns de vocês. Se não ajudou, deixa aqui só as dúvidas, né? Quem sabe eu seleciono aí para os próximos Enjoy Responde. Um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!